Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Franklin, advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou falar sobre contrato de experiência. Muita gente já ouviu falar no contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é um dos contratos, uma das espécies, um dos tipos de contrato de trabalho a prazo determinado. A regra geral é sempre o contrato a prazo indeterminado. Então, o trabalhador ele é admitido por uma empresa e aí ele parte daquela ideia e parte-se daquela ideia de que aquele contrato não tem fim para acabar. Esse é o contrato que muita gente quer ser admitido por uma empresa, tendo início, mas não tendo, tendo início para começar o trabalho, mas não tendo fim daquele contrato. Então ele trabalha a vida toda ali, se Deus permitir, vamos dizer assim. É o contrato a prazo indeterminado. Agora, quando o contrato não for a prazo indeterminado, que é a regra geral, tá? Aí a gente tem outras modalidades de contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho a prazo determinado. Esse aqui é diferente. Esse aqui, o trabalhador, ele começa e sabe o dia do fim do contrato. Então, você tem vários tipos de contrato de trabalho a prazo determinado. Uma das espécies, um dos tipos, é o contrato de trabalho a prazo determinado, conhecidíssimo contrato de experiência. Só que o contrato de experiência, você bem deve saber que muitas pessoas falam que é aquele contrato de 3 meses. Só que essa fala está errada. Contrato a prazo de experiência não é aquele contrato de 3 meses. Não, ele é um contrato de 90 dias. A duração não é 3 meses. A duração não são 3 meses. A duração do contrato a prazo determinado por experiência é de 90 dias, tendo apenas uma prorrogação. Então, como é que é isso aí? E aqui, antes de continuar, tem muita empresa que erra. Bom, se o contrato a prazo de experiência ele é por, no máximo, sua duração de 90 dias, então eu vou contratar aqui o Pedro por 30 dias, vou prorrogar por mais 30 dias e, por fim, vou prorrogar aí por mais 30. Está errado. Esse contrato virou um contrato a prazo indeterminado. Ele foi para o contrato regra geral. Portanto, se demitir Pedro, Pedro teria, por exemplo, direito ao aviso prévio, dentre outras verbas resilitórias. Ok? Mas, então, como é que seria esse contrato a prazo determinado, contrato de experiência? Prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez? Me explica isso, não estou entendendo nada disso. Vou explicar. Contrato a prazo de experiência, que é uma das modalidades de contrato a prazo determinado, que começa com uma data específica e tem uma data específica para terminar, ele só pode chegar no máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez. Então, a empresa pode contratar lá o João, por exemplo, por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. 30 mais 60 vai dar 90. Ou contrata a Joana por 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias, que é a forma mais comum que as empresas usam. Mas pode continuar. Contrata, então, a Fabiana por, vamos lá, 55 dias, podendo ser prorrogado por mais 35 dias, porque 55 mais 35 vai dar 90 dias. E aí vai. O que não pode é a empresa fazer mais de uma prorrogação num contrato de experiência, porque se a empresa faz mais de uma prorrogação num contrato de experiência, a lei diz que automaticamente ele se tornará um contrato a prazo indeterminado. Portanto, aquele trabalhador fará jus ao aviso prévio, depósito, fundo de garantia, com acréscimo da multa compensatória de 40% e por aí vai. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você é uma empresa, por exemplo, que está assistindo esse vídeo
sobre o contrato de experiência, presta atenção que ele só pode ser prorrogado uma vez só, totalizando 90 dias. Repito, não poderá ser 3 meses. Não existe isso. É 90 dias, com uma prorrogação apenas. Então, pode 55 mais 35, pode ser 30 mais 60, 60 mais 30, 45 mais 45. O que não pode é passar de 90 dias e o que não pode é ter mais de uma prorrogação, porque senão ele se tornará automaticamente, passará a ser visto como um contrato a prazo indeterminado. Ok? Então tem que prestar muita atenção nisso aí. Se você é um trabalhador, uma trabalhadora, que está assistindo esse vídeo aqui, e você tem um contrato de experiência, que a empresa fez mais de uma prorrogação, saiba você que seu contrato ele já se tornou, tá? Nessa terceira prorrogação, já a prazo indeterminado. Ok? Então, esse é o vídeo que eu gostaria de passar para vocês sobre o que é contrato de experiência, né? E como que ele funciona, tá, dentro das relações de trabalho. Só tem contrato de experiência como um tipo de contrato a prazo determinado que foge da regra geral, que é o contrato a prazo indeterminado? Não, você tem contrato também temporário, você tem vários outros tipos de contratos, tá? Mas hoje eu decidi passar para vocês, lembrar, porque é um contrato que não é que seja um contrato desconhecido. Muita gente conhece esse contrato a prazo de experiência, tá? Mas o que talvez você não saiba é que esse contrato a prazo de experiência, ele tem essas peculiaridades, sob pena de se tornar um contrato a prazo indeterminado. Só tem que ter uma prorrogação, tá? E não pode passar de 90 dias e não são 3 meses. Legal? Então, vou pedir para que você se inscreva no canal, não assiste só o vídeo, não, dá uma força para o nosso canal, tá? Se inscreve aí para que você possa receber as notificações do YouTube a respeito dos nossos conteúdos. Estamos retomando o canal, ainda tem muita coisa que a gente vai fazer, muita coisa que a gente vai melhorar, mas o importante é que a gente não pode deixar de passar o conteúdo para vocês, e nesse momento nós estamos falando sobre direito material do trabalho, tá? Não é um direito processual, tá? Vamos falar sobre direito material do trabalho. Tá? Vamos falar em toda aquela carga de direitos que tem lá na consolidação das leis trabalhistas, lá na CLT para você. Tá? Vamos falar de jornada de trabalho, vamos continuar falando sobre banco de horas, vamos falar sobre contrato de trabalho, as suas espécies, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar sobre aviso prévio, as peculiaridades do aviso prévio, tem bastante coisa. Então se inscreve no canal para que você não perca as próximas publicações do nosso canal, tá bom? Hoje é isso, o que é contrato de trabalho, experiência e como ele funciona. Legal? Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.